Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada, e um dia sei que estarei mudo. Mais nada. Trecho da poesia Motivo, de Cecília Meirelles. Capítulo 3. O céu dos antigos era mais estrelado. Carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Salmos 68, 17. O céu dos antigos era mais estrelado. Para interligar o cosmo à Terra, possibilitando a chegada e partida dos entes extraterrestres, uma intensa rede de comunicação foi estabelecida. Esqueça as asas. As palavras nuvem, vento, coluna e glória aparecem aproximadamente 420 vezes na Bíblia, em um claro paralelo às naves espaciais destinadas ao transporte celeste. Há, nos textos sagrados, pelo menos 270 relatos confirmando esta verdade. Nossos antepassados não só conversaram e conviveram com seres de outros universos. Os autores bíblicos viram, ouviram e testemunharam a presença de naves entre os homens, as quais carregavam os anjos do Criador, Jesus e o próprio Deus. Quando Cristo apareceu na terra, em Belém, uma estrela que se movia de modo constante foi avistada no céu por muitos, e seguida pelos reis magos, que chegaram à manjedoura do recém-nascido. Não era uma estrela, mas sim um veículo espacial. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Mateus 2, 9 e 10. Os antigos chamaram de nuvem os objetos circulares que se moviam e pairavam no ar, exibindo luz própria, gerando sombras, majestosos e carregados de tecnologia extremamente nova e intimidante, posto tratar-se de algo nunca visto, que fugia à percepção. O termo nuvem, entretanto, não indicava o agregado de vapor de água condensada da atmosfera. A nuvem estacionava em pontos pré-determinados no deserto, brilhava como fogo à noite e recebia dentro de si a presença dos poucos homens escolhidos que iam falar com os seres extraterrenos. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência era esta. Tinham a semelhança de homem. Cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta de cujos pés era como de um bezerro, e luzia como o brilho de bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homens, aos 4 lados. Assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Estas se uniam uma à outra, não se viravam quando iam, cada qual andava para sua frente. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão, à esquerda, rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima, cada ser tinha 2 asas, unidas cada uma à do outro. Outras 2 cobriam os corpos deles. Cada qual andava para sua frente, para onde o espírito havia de ir. Iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, à semelhança de tochas. O fogo corria resplendente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes zigue-zagueavam à semelhança de relâmpagos. Ezequiel 1, 4, 14. O trecho acima reflete a confusão de Ezequiel diante da maquinaria sideral. Nuvem é uma maneira de definir um objeto que não era conhecido na época.
Repare na descrição da fumaça e metal em meio ao fogo, na aparência semi-humana dos 4 anjos que desembarcaram da nave espacial. O sacerdote Ezequiel descreveu, cerca de 600 anos antes de Cristo, um veículo interestelar movido a propulsão, que expelia fogo conforme se movimentava. Primeiro percebeu mudança na atmosfera, o vento resultante da aproximação da grande barca alienígena. Depois avistou os tripulantes, provavelmente dentro de vestes apropriadas e desconhecidas aos humanos, intrigantes aos olhos. A nuvem descrita não era vapor, continha material com um brilho metálico e fogo. A glória do Senhor era um meio de transporte cósmico, unindo a Terra aos universos externos. Se o comando de todas as civilizações cósmicas personificado na imagem do Criador chegasse hoje ao nosso planeta em uma espaçonave envolta em gás, trazendo parte de um exército de criaturas avançadas, os anjos bíblicos, e utilizando-se de objetos tecnológicos nunca antes materializados, como reagiríamos? Seria o fim dos tempos. O ômega, na verdade, será a volta anunciada do Filho do Homem à Terra. Jesus é um ser intergaláctico e regressará ao planeta em um veículo interplanetário de proporções estratosféricas, que recobrirá o Sol, como revela o Apocalipse. Os antigos presenciaram várias visitas alienígenas e os resultados das experiências ainda sobrevivem apesar do descaso moderno. As páginas da Bíblia, os fabulosos desenhos gigantes no solo andino da América do Sul, as pirâmides do Egito, as origens do universo e das criaturas que desciam dos céus para guiar o povo são exemplos do legado de nossos antepassados, comprovando a intervenção divina em nosso planeta. Somos ignorantes a respeito de muitos aspectos da antiguidade. Os homens do texto hebraico queriam construir uma torre tão alta, Babel, que chegasse aos céus, de onde vinha o divino. Os helenos da Grécia desejavam conviver nas elevações do Monte Olimpo, fonte da essência imortal. Os assírios, sumérios e babilônicos da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente, admiravam-se com o que lhe traziam os céus. Persas, egípcios, cretenses, maias, incas. Alguma coisa acontecia e ainda acontece acima dos olhos humanos. Após o dilúvio de Noé, o Senhor faz um pacto em forma de aliança. Promete trazer das nuvens um arco que seria o lembrete da não destruição das espécies terrestres. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra, disse Deus. Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Gênesis 9, 11 e 15. Ainda vivemos sob o arco da aliança, uma construção realizada por tecnologia e ciência desconhecidas por nós, que possui 2 funções básicas: proteger o planeta e servir de estação onde se acoplam muitas nuvens, ou seja, diversos veículos espaciais em comunicação com os humanos. Faz parte do projeto pós-adâmico e pós-inundação do extermínio e do controle genético. Quando os hebreus escaparam dos domínios faraônicos do Egito, deixando para trás um longo período de escravidão, o Criador fez deles o povo escolhido, os filhos de Israel. O livro do Êxodo mostra como o próprio Deus desceu ao Oriente dentro de uma nuvem,
de modo a guiar quase 1 milhão de israelitas pelos desertos de Sinai. O Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Êxodo 13, 21, 22. Perceba que a nave libera gás durante o dia e acende pela noite, sinalizando os pés cansados dos fugitivos, demonstrando que contava com algum sistema de propulsão gerador de luz. Era ainda capaz de se manter estacionada, como a estrela de Belém, por diversos dias, meses ou anos. Juntamente ao veículo, historicamente temos ainda o tabernáculo. Veja, no dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Números 9, 15 e 18. Não era oco, como o vento ou a coluna, a glória divina do tabernáculo. Moisés, líder hebraico sobre o monte do Sinai, entre o Egito e a terra prometida, onde a nuvem do Criador já estava estacionada havia 6 dias. Moisés entra na nave e ali permanece por dias em contato direto com as forças inteligentes do cosmo, como podemos ver em várias passagens do Êxodo. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Êxodo 20, 21. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Êxodo 24, 15 e 18. Uma vez dentro Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço, Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 33, 9 e 11. Para o povo seguidor, cansado e beirando a descrença, Deus pede que Moisés avise. Descerá de sua glória no 3º dia depois da descida do líder. Assim faz, disse também o Senhor a Moisés. Vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia, porque no 3º dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou frechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. Êxodo 19, 10, 15.
Observe como há proteção em torno da nave espacial no alto do Sinai para que os homens não se contaminem com radioatividade ou outra forma de perigo. O Senhor tem acesso aos conhecimentos que nos faltam. Ao pousar no cume de um monte como o Sinai, evitaria consequências desastrosas vindas do contato direto de sua nave com o povo. Preocupado com a segurança dos peregrinos, intimou Moisés a fazer marcas ao redor da elevação, limitando acesso e proximidade ao veículo extraterreno. Havia normas de segurança para o contato com o divino. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte canglor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Êxodo 19, 16, 25. A nave pousada era de enormes proporções, já que cobria o monte Sinai. Tinha compartimentos. Emitia sons de trombeta, microfones, alto-falantes, signos sonoros utilizados por Deus a fim de alcançar a população ouvinte de mais de 1 milhão de indivíduos aglomerados nos arredores do pico. Outra passagem indica naves na ocasião da crucificação de Cristo, quando Jerusalém ficou misteriosamente às escuras em pleno dia e o Gólgota, local do repugnante martírio, foi envolto pelas trevas por 3 horas consecutivas. Uma frota de naves deve ter estacionado sobre a área e escurecido o céu. Após isso, o corpo de Jesus nunca foi encontrado. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Mateus 27:45. Não há a menor possibilidade de entender que anjos, arcanjos, querubins e serafins se locomovam com asas por qualquer meio chamado de espiritual. Ao contrário, suas movimentações e aparições se realizam por meios próprios da ciência divina e avançada, desconhecida do homem até o presente: as naves. Existentes no céu há muito tempo e ainda não criadas por mãos humanas, as naves foram, são e serão utilizadas por seres celestiais como meio de transporte. O Arco da Aliança é a estação orbital que recebe as nuvens menores, ou seja, as naves de uso corrente para ligação com a Terra e os terráqueos. As entidades cósmicas possuíam, com certeza, uma frota de pelo menos 20.000 veículos menores à sua disposição. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares e milhares. Salmos 68:17.